Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso CR Casa. Meu nome é Marcela e hoje eu tenho o privilégio de estar aqui e nós conversarmos sobre o que nós aprendemos no último domingo. Se você está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que seja um espaço onde você possa conversar, conhecer novas pessoas, criar novas amizades e ter um tempo intencional junto com outras pessoas. Neste domingo, nós falamos sobre o caminho para baixo. E eu quero antes introduzir dizendo algo que talvez aconteceu com você, assim como aconteceu comigo. Quando nós éramos crianças, nós ouvíamos os nossos pais e avós o quão importante éramos ser alguém na vida, sobre crescer, sobre nos posicionarmos, sobre ter um espaço, sobre defender os nossos direitos, sobre nós sermos primeiro em tudo. Talvez isso já aconteceu com você, aconteceu comigo. E nós levamos isso de forma tão enraizadas que até hoje nós somos pessoas que buscamos crescer na vida. Buscamos viver uma escada do sucesso, alcançar topos e sempre ir em busca de algo melhor e maior, ou como nós aprendemos com alguns coaches, a destravar a melhor versão de nós mesmos. Só que isso tem custado muito para muitas pessoas. Família sofrendo, amizades perdidas, brigas, intrigas, porque muitos pisoteiam pessoas para chegar nesse topo, alcançar esse lugar inalcançável. E talvez você esteja vivendo essa situação. Talvez não no seu ambiente de trabalho, mas às vezes na sua vida relacional, em meio aos seus familiares, aos seus amigos, porque você está tentando ser reconhecido, ser notado, ter razão, fazer a sua voz ser prevalecida, tentar ser servido pelos outros. E isso acontece até mesmo dentro da igreja. Quando nós tentamos nos comparar uns com os outros, queremos ser servidos, queremos ser valorizados, porque o orgulho é algo sutil que entra em nosso coração. E hoje nós vamos ler um texto do apóstolo Paulo que ele trata sobre isso, sobre a questão da importância da unidade e de tomarmos cuidado com esse bichinho que é o orgulho. Então eu convido você a ler junto comigo Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 11. Vamos ler juntos? Neste domingo, eu trouxe uma pergunta para nós respondermos, que é a seguinte: que tipo de gente o Evangelho forma quando nos alcança? Quando o Evangelho entrou no meu coração e no seu coração, o que ele está formando em nós? E esse texto de Filipenses nos ajuda a responder essa questão. Essa carta de Filipenses que o apóstolo Paulo escreve é para uma igreja que ela era muito amada por ele. Uma igreja generosa, fiel, cuidava do apóstolo Paulo, dos interesses do reino de Deus, mas havia um problema começando ali. Havia um problema de intrigas e uma desunião que começou a trazer alguns sinais de alerta. Então o apóstolo Paulo, nesse texto, traz sobre essa questão que eles deveriam estar atentos. E então apresenta um modelo qual é essa igreja aí, nós, como cristãos, devemos nos espelhar. Então nós vimos 3 passos, 3 coisas para nós respondermos essa questão. E a primeira é que o Evangelho forma a gente que caminha junto. Lá no versículo 1, nós vemos o apóstolo Paulo trazer 4 pontos, 4 bases de coisas que Jesus já tem feito pela sua igreja, que é motivação, exortação e amor, comunhão no Espírito e profunda afeição e compaixão. Coisas essas que Jesus já tem dado a nós. Jesus tem nos encorajado, nos fortalecido, tem derramado sobre a sua igreja um amor profundo, tem derramado sobre nós o seu Espírito que tem produzido comunhão, nós com Cristo e nós uns com os outros, e desenvolvido em nós um amor e compaixão pelo próximo, pelas causas do reino de Deus. Então a unidade não é algo que nós começamos do zero, mas é um transbordar da graça que nós já temos recebido de Jesus. E aí então o apóstolo Paulo apresenta algo para essa igreja, que eles deveriam ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e o mesmo espírito. E aqui o apóstolo Paulo não está falando sobre uniformidade, está falando sobre unidade, que uma coisa é diferente da outra. Uniforme seria se nós fôssemos robôs programados, pensando da mesma forma, vestindo da mesma forma, agindo da mesma forma, e não é isso. Porque a igreja de Jesus são pessoas diferentes, com dons diferentes, com formas de pensar diferentes, que se vestem diferentes, têm gostos diferentes. Mas isso não apaga o fato de sermos unidos, porque nós estamos levando a nossa unidade numa razão, Cristo. Ele é o centro, ele é a razão de nós estarmos aqui. A nossa unidade não vem de sermos iguais,
mas vem de pertencermos ao mesmo Senhor. Então é por isso que o apóstolo Paulo trata sobre o quão sério é vivermos uma vida de desunião, de divisão. Porque se Cristo é a base da nossa vida, nós não devemos agir dessa forma, devemos refletir quem Jesus é. E aí então entramos no segundo ponto, que é o que traz a desunião, que é o evangelho confronta o orgulho que mora em nós. E o orgulho é a razão de causar tantos problemas na nossa vida relacional na igreja, como nas nossas famílias, no nosso trabalho, com os nossos amigos, vizinhos e colegas. E lá no versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo apresenta duas palavras que é as ameaças da igreja. Ambição egoísta e vaidade. Ambição é o desejo intenso por alcançar sucesso, poder, riqueza, aquela escada da vida, sabe? Que eu e você tentamos percorrer dia após dia. E aí o apóstolo Paulo intensifica. É uma ambição egoísta, que quando eu busco simplesmente os meus interesses acima dos interesses dos outros. É o eu primeiro. Eu quero, eu posso, eu tenho. Eu vou fazer acontecer do meu jeito, é a minha voz, é a minha opinião. Independente se isso vai magoar pessoas, independente se você vai ter que pisar em pessoas para alcançar o que você quer ter. É quando você quer esfregar na cara dos seus parentes porque você conquistou um carro, uma viagem, uma casa. É quando você, dentro da sua casa, causa uma briga porque sua voz tem que prevalecer acima do seu cônjuge ou dos seus filhos, porque você sempre tem razão. Nós vemos isso. E quando isso acontece, não tem como ir para frente as coisas, porque tanto a obra de Deus não consegue avançar quando um puxa para cada lado, como no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho. Quando um puxa para o seu interesse e o outro do outro, como algo vai avançar, prosperar? E então o apóstolo Paulo traz uma outra ameaça, que é a vaidade. E a vaidade aqui no seu texto original, no grego, traz o sentido de uma inclinação orgulhosa que busca tomar o lugar de Deus, levando então a gente a induzir um desprezo ao próximo. Na real, quando nós temos vaidade em nosso coração, nós estamos caindo no mesmo pecado de Adão. Porque quando Adão comeu aquele fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, no seu íntimo o que ele queria era ser parecido com Deus. E quando nós temos vaidade em nosso coração, nós tomamos o lugar de Deus em nosso coração, se tornando nosso próprio Deus. Porque nós queremos a glória para nós, queremos as atenções para nós, nós queremos tudo para nós. Porque vaidade é você fazer coisas para se aparecer, para ser notado, para ter crédito, receber o aplauso. É quando nós servimos na igreja e estamos fazendo algo e queremos ser reconhecidos. É quando você faz algo para a sua família ou na sua casa e você quer aplausos. Você quer glória para si daquilo. E isso começa a destruir a sua vida. Note que o apóstolo Paulo, quando traz essas recomendações, não é para alguém que não conhece Jesus, mas ele traz para a sua própria igreja, para a igreja que ama Jesus. Ele está falando comigo e com você, coisas que nós deixamos entrar em nossos corações, porque o orgulho se disfarça. Ele veste uma fantasia, uma máscara e começa a entrar em nossos corações. Ele aparece como aquela mágoa que a gente guarda porque não foi reconhecido. Ele aparece naquela comparação quando nós vemos que alguém está indo melhor na vida do que a gente. É quando nós temos dificuldade de se alegrar com o sucesso do outro. Ele se esconde sempre numa conversa que sempre queremos vencer tendo razão. É quando nós servimos as pessoas para que os outros vejam. O orgulho é um pecado que se veste de espiritualidade. Faça uma análise hoje. Quem é você? Aonde você vai? Na igreja, na sua casa, no seu trabalho, na escola, na rua, no supermercado, na padaria. Quem é você? Quem você tem refletido? É Jesus? Ou simplesmente o seu orgulho, a sua ambição e desejo de aparecer? Você tem se importado com o outro ou não? Isso são perguntas que nós precisamos responder para entender se há orgulho em nosso coração, se estamos sendo dominados pelo orgulho ou temos deixado Jesus trabalhar em nós. E aí o apóstolo Paulo nos ensina como vencer esse orgulho. Ele diz nesse versículo que nós lemos:
considerando os outros superiores a nós mesmos. E isso não quer dizer que nós devemos ter baixa estima, dizer que somos um lixo, não valorizando a nós, mas é tendo uma perspectiva correta de quem Jesus é para nós, quem nós somos em Cristo, pecadores que precisamos de Jesus. E então, com esse olhar, entender o quanto nós precisamos nos dedicar ao outro, porque ser humilde é você olhar o outro com honra, é você abraçar, acolher, cuidar, servir e amar ao outro, buscar o interesse do outro, se preocupar com o outro, amar o outro. Quantas vezes eu e você esquecemos de olhar a dor daquele que mora dentro da nossa própria casa, porque estamos tão corridos, buscando dinheiro, buscando realizar nossos sonhos, pagar nossas contas, e esquecemos de ter esse olhar atento aos nossos filhos, aos nossos pais, ao nosso marido, à nossa esposa. Às vezes até um irmão da igreja que senta do seu lado na cadeira aqui, você se esquece de abraçá-lo, se importar, até mesmo falar uma boa noite ou um bom dia. Humildade não é pensar menos de você, mas é pensar menos em você. Com isso, eu gostaria de propor uma pergunta para nós respondermos em grupo. Você acha mais fácil perceber o orgulho nos outros ou em você mesmo? E por quê? Respondamos agora todos juntos isso. O apóstolo Paulo, nessa carta que nós lemos em Filipenses, ele sabe que eu e você não conseguiríamos vencer o orgulho sozinhos. Porque o orgulho é algo que está enraizado dentro de nós. Ele precisa ser arrancado e substituído por algo muito maior. E então, o apóstolo Paulo vai mostrar um modelo qual nós devemos seguir e nos inspirar, que é Jesus Cristo. E lá, então, no versículo 5, ele diz: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Jesus Cristo. E baseado nisso, então, nós temos nosso terceiro ponto, que é o Evangelho nos mostra o caminho que Cristo percorreu. O apóstolo Paulo nos ensina, então, a pensar como Cristo. E o pensar aqui é viver uma vida igual a de Jesus, é ter as mesmas atitudes de Cristo. E aí, então, ele vai mostrar um caminho que Jesus percorreu, mostrando o quão importante é sermos humildes. Porque ele foi nosso modelo supremo. E lá no versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizendo que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que devia se apegar. Jesus, ele é Deus e ele estava no céu, seu ser é imutável, sua essência é eterna, ele existia na forma de Deus em glória, majestade, adorado por anjos no céu, ele estava ali no topo. Mas ele decide que isso não era algo que ele devia se apegar. Ele não usa isso como um benefício próprio. Ele não pensa em si, ele pensa em mim, ele pensa em você, e ele abre mão da sua glória e desce das alturas para cuidar de nós. Que diferença, não é mesmo? Eu e você às vezes nos apegamos a tantas coisas pequenas, a nossa razão, o nosso direito, as nossas vontades, ao que achamos que é certo. E Jesus abriu mão dessa glória. E não se apega a isso. Não pensa em si. Ele pensa em nós. E então ele desce mais um degrau, que é no versículo 7, que diz que ele se esvazia de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus se esvazia completamente. Ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus. Mas o que ele faz? Ele se torna servo. Ele deixa o ambiente glorioso e não abre mão disso, de ser Deus, mas ele vem a se tornar humano, como nós, aqui na Terra. Sendo Deus, ele assume a condição de servo. Você parou para pensar o quanto isso é glorioso? O Deus Todo-Poderoso virou homem, caminhou na Terra que nós caminhamos. Aquele que sustenta todo o universo, ele se fez gente por nós. Ele entra na sua própria criação e assume essa humanidade, se tornando servo. E então ele desce um outro degrau nesse caminho, que está lá no versículo 8, que sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E Jesus não parou só na encarnação, ele desceu mais, ele veio se tornar homem, mas ele se humilhou e foi obediente até o fim. Aquele que é a vida provou a morte.
O imortal morreu. Ele foi naquele lugar que eu e você temos medo, que é a morte. Jesus foi até a morte, naquele lugar que mais tememos. Mas o versículo 8 não termina aí. Ele diz que foi morte de cruz. E o apóstolo Paulo frisa isso, morte de cruz, porque morte de cruz é a morte mais vergonhosa que existia. Era a morte para os criminosos, para aqueles que eram escravos e amaldiçoados. Ninguém falava de cruz, porque cruz era vergonha. Mas foi lá que o Filho de Deus foi por mim e por você. Esse é Jesus, aquele é o Deus o qual nós adoramos e vivemos. Nós brigamos tanto para alcançar posições. Nós brigamos e corremos atrás para sermos. Jesus desceu. Desceu a morte mais vergonhosa, que foi a cruz, para buscar aqueles que não conseguiam se achegar até Ele. Eu e você, pecadores e falhos. Foi por nós que Jesus percorreu esse caminho de descida, para que nele encontrássemos sentido, propósito, razão, identidade, salvação e graça. Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Ele trilhou esse caminho. E então os versículos finais vai mostrando o quão grandioso Jesus é pelo que Ele fez por nós. Que diz o seguinte, porque Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas e que todos reconheçam que só Jesus nos salva. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, ao olharmos esse caminho que Jesus percorreu, a gente consegue responder a pergunta inicial. O Evangelho forma a gente que aprende a descer, a considerar o outro, a servir o outro, não porque somos bons, mas porque fomos alcançados por aquele que desceu primeiro. Jesus nos amou. Então não é nossa humildade que nos salva, mas é a humilhação dele, e essa humilhação nos trouxe salvação. É através de Jesus que fomos reconciliados. Nós celebramos a ceia após essa mensagem, porque a ceia mostra esse caminho de descida do que Cristo fez por nós. Ele foi moído pelos nossos pecados, o seu corpo foi entregue, ele verteu todo o sangue para que nele encontrássemos vida eterna. Hoje nós não vamos no CR celebrar ceia, mas nós teremos comunhão, porque é através da ceia, através do ato de amor de Jesus, que nós temos relacionamentos uns com os outros. E então Jesus nos convida a vivermos essa vida de entrega e amor ao próximo, amando e cuidando. Todo mundo que está aí no seu CR, que está aqui na igreja, na sua casa. Então hoje eu convido vocês a ter esse tempo de comunhão intencional, cuidando. Será que hoje alguém que está aí no CR precisa de um abraço, precisa de uma escuta, precisa de uma oração? Eu convido hoje você, ao final desse CR a orar uns pelos outros, a ter esse tempo, talvez fazerem duplas ou trios, e você colocar, você precisa de uma oração hoje? Você precisa de um abraço hoje? Como eu posso te servir nessa noite? E esse é meu convite a você, antes de nós encerrarmos, a termos esse tempo de conversa intencional. E eu quero propor então uma última pergunta para vocês responderem, ter esse tempo intencional e então celebrarmos em volta da mesa, comendo uns com os outros e celebrando Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e nos deu sentido e nos ama eternamente. Vamos responder a seguinte pergunta: qual atitude simples você pode demonstrar que estamos pensando menos em nós e mais nas pessoas? Responda essa pergunta. Que Deus abençoe vocês e esperamos todos vocês no próximo domingo, para então servirmos uns aos outros e compartilharmos de Jesus, aquele que é tudo para nós. Que Deus abençoe vocês.